Quiropraxia é uma técnica que a gente usa dentro de uma especialidade da fisioterapia, né? Que a gente faz reajustes articulares, né? Então, as articulações elas têm os seus movimentos e às vezes esses movimentos não ocorrem da maneira que devia acontecer. E isso gera consequências. A questão postural, ela pode ser a causa ou ela pode ser uma consequência. Então a gente procura o porquê e melhora os bloqueios que causaram aquela postura errada para poder evoluir dentro disso. Agora, eu gosto de trabalhar um pouco em conjunto, principalmente com o Pilates, porque o Pilates ele traz, eu coloco a pessoa no eixo, né? A gente reajusta as articulações, mas ela tem que mostrar depois para a articulação o porquê, o como que ela deve mexer, como que ela deve ficar, como deve estar estável. E aí dentro do Pilates a gente consegue trabalhar isso também. Quando a gente tem bloqueios na coluna, nelas saem, né, tem segmentos de inervações que saem da coluna. Então quando a gente tem um bloqueio em um ponto, por exemplo, T6, né, das costas, dela sai a inervação do estômago. Então, se você tem ali um bloqueio articular em que ele está ali encostando um pouquinho na saída nervosa daquele ponto, e como ele inerva o estômago, a inervação, né, vai estar irritada ali pela disfunção que ocorre e o seu estômago vai ser comprometido através disso. Então, a função do estômago vai estar comprometida através de um bloqueio articular. Então, essa questão da inervação, todo segmento da coluna tem saída nervosa. Então, cada parte da coluna que a gente tem um bloqueio ou que a gente mexe, ela vai interferir naquela inervação também. Principalmente bloqueios muito altos em cervical, eles podem comprometer o sistema nervoso autônomo. Então, o sistema nervoso simpático, parasimpático, que controla o nosso corpo, né? Então, quando eu estou numa atividade física grande, o sistema nervoso simpático está muito ativo. Quando eu vou relaxar para fazer um xixi, por exemplo, vai ser o sistema nervoso parasimpático que entra. Então, ele tem um equilíbrio. Esse equilíbrio pode estar desorganizado através de bloqueios. Então a gente vê pessoas que chegam com fraqueza no corpo todo, cansado, sem ânimo para fazer nada. E aí você começa a fazer o tratamento, você solta esses bloqueios que correspondem a esses pontos, a pessoa começa a ficar mais disposta, mais forte durante uma atividade física. Então, tristeza, isso tudo inclui, quando a gente trabalha dentro disso, a pessoa tem evolução nesses quadros também, não só a questão muito física em si. Bom, a questão da enxaqueca, vários, né? Muita gente me procura porque tem enxaqueca e queria descobrir o porquê da enxaqueca, né? E que a gente vê muitos casos de enxaqueca cervical, né? Pela cervical, por tensões. Então, muita gente me procura por causa de tensão, estresse. Existem casos, às vezes, de torcicolo muito agudo, que às vezes na primeira sessão a gente não consegue colocar tudo ali que a gente conseguiria, porque está muito reativo, está muito dolorido, você não consegue fazer tudo. Às vezes a gente pede para volta amanhã ou volta daqui 2 dias. Na primeira sessão eu já faço tudo, as pessoas já chegam, me contam o que está acontecendo, eu já vou avaliando e tratando, porque querendo ou não, toda sessão eu tenho que fazer uma avaliação. Eu tenho que ver o que melhorou, o que não melhorou. Então, na primeira sessão, eu só vou conhecer a pessoa, vou ver, olho exames, procuro o histórico todo do paciente. Às vezes eu faço pergunta até de como foi o parto dela. Porque às vezes até no parto pode ter tido uma influência de como puxou, se sofreu durante o nascimento ou não, se teve algum acidente na infância. Então a gente procura tudo, né? Eu pergunto muita coisa e através disso a gente vai fazendo uma avaliação meio que esqueleto
e através do que eu vou observando, eu vou abrindo o leque mais para aquele, né, às vezes direcionando um pouco mais para a queixa principal do paciente. Tem gente que chega com dor num ponto, eu vou, avalio, ela, né, encosto naquele ponto, ela sente a dor, a gente faz a manipulação, a pessoa para ali de sentir, às vezes, aquela dor naquele ponto. Às vezes, dependendo da manobra, a pessoa sente um certo incômodo, porque ali está machucado, está com ligamento estirado, musculatura. Mas a maior parte, na hora que você faz a manipulação, dá um alívio. Às vezes a pessoa assusta pelo barulhinho que dá, o cleque, né? E uma coisa importante isso, o cleque não é um osso batendo no outro. Todo mundo acha que o barulhinho é o osso batendo no outro. E na verdade, a nossa articulação, ela tem um ligamento ao redor, que é a cápsula articular. E essa cápsula, ela é totalmente lacrada. Nada entra, nada sai da articulação. E a gente tem um líquido sinovial ali dentro. Esse líquido ajuda no deslize da articulação e ajuda a nutrir. É ela que nutre a cartilagem. Quando eu tenho uma articulação que está fora do lugar, que ela está, né, fora do eixo que devia estar, quando eu faço uma manobra, eu afasto a articulação para ela poder encaixar no lugar. O que acontece? Quando eu afasto, é um compartimento totalmente lacrado com um líquido dentro. Se eu afasto a articulação, nada entra e nada sai, existe uma pressão negativa que ocorre ali. Como você pega uma seringa e puxa com água que forma aquelas bolinhas. Essa formação dessa bolinha no líquido sinovial é que dá a contraindicação, na verdade, é a questão de bom senso dentro dos conhecimentos que a gente tem na própria fisioterapia. Se chega uma idosa com osteoporose, eu não vou fazer certo tipo de manobra que eu posso, né, fraturar uma pessoa. Então, a gente faz tudo dentro do limite que a gente sabe, que é pela avaliação, que a gente sabe ali do quadro daquele paciente.